Agostinho Neto, Eduardo Mondlane, Marcelino dos Santos, Noémia de Souza, Aldo do Espírito Santo, Francisco José Tenreiro e, sobretudo, Amílcar Cabral. Com alguns deles, constituímos o núcleo que fundou em 1951, aqui em Lisboa, o Centro de Estudos Africanos, que visava a reafricanização dos nossos espíritos. Se o centro revestia o aspecto formal de um ciclo de conferências aos domingos à tarde, na rua Torval, em casa da família Espírito Santo, família de São Tomé, é bom precisar, o seu aspecto essencial, o seu aspecto profundo, era a preparação das armas culturais da crítica ao colonialismo. Como é sabido, esta foi a demarche que possibilitou a passagem à crítica das armas. Falaste, Mário de Andrade, em reafricanização. Vocês em Lisboa, nessa altura, como é que receberam cá a palavra negritude? O nosso grupo recebeu com efeito a negritude como postulação irritada e impaciente de fraternidade, para empregar a expressão de Aimé Césaire. Recebeu-a como uma revalorização do homem negro, em resposta à ideologia racista inerente ao sistema português de dominação colonial. Nessa altura, foi também com entusiasmo que lemos a Antologia da Poesia Negra de expressão francesa, de Senghor, e que seguimos as publicações da revista Présence Africaine. Mas nós demos à negritude um conteúdo dinâmico e ultrapassamos pela nossa ação a simples reivindicação do orgulho escandaloso de ser negro. As próprias condições socio-históricas da colonização portuguesa levaram-nos ao ultrapassamento da negritude e começamos a fazer incidir a nossa reflexão numa análise de classe, sobrepondo-se à análise da simples composição racial. Penso ter abordado assim os aspectos essenciais da minha trajetória no plano da cultura. Mas falaste em ultrapassar dinamicamente a ação cultural implícita na negritude. Na situação concreta que vocês viviam então em Lisboa, como se processou a passagem dessa ação cultural para a ação política direta do vosso grupo cá em Portugal? O nosso grupo, que eu designo por vezes pela geração de Cabral, situava a agitação política em Portugal a 3 níveis. O primeiro era o permanente contacto, ou a permanente ligação, se quisermos, com os núcleos de organização política nos nossos países. O segundo nível era a junção dos diversos elementos da comunidade africana, estudantes e embarcadiços em particular, reunidos então no Clube Marítimo, no bairro da Graça. O terceiro nível era a manifestação da nossa solidariedade ativa com as lutas políticas e democráticas em Portugal, indo até à participação nos seus organismos, o Mundo Juvenil e Movimento da Paz, organismos esses que contaram com dirigentes tais como Agostinho Neto e Vasco Cabral. Ao mesmo tempo que procurávamos combater alguns mitos reinantes sobre a maneira específica de colonizar a portuguesa, o caso do lusotropicalismo de Gilberto Freire, batíamos-nos também pela independência, pela nossa independência organizacional.
aparecia-nos então que era preciso romper a noção estática da reciprocidade de consequências entre a luta contra o fascismo e a luta contra o colonialismo. Falaste em independência organizacional do vosso grupo. Como é que vocês a concretizaram na prática? Ora, entre 1956 e 1960, operou-se, por um lado, a emergência de frentes nacionalistas nas colónias portuguesas, com a fundação do PIGC e do MPLA, e, por outro lado, a integração dessa luta no movimento africano em geral e, para lá, no movimento revolucionário mundial. Abateu-se assim, finalmente, o muro de silêncio sobre o colonialismo português. Em 1957, realizou-se uma reunião clandestina em Paris, uma reunião de consulta e estudo para o desenvolvimento da luta contra o colonialismo português, reunião em que participaram Amílcar Cabral e Marcelino dos Santos, e outros nacionalistas de São Tomé e eu próprio, reunião que esteve na base da formação do movimento anticolonialista que veio a fundar-se clandestinamente em Lisboa, na mesma data. Assim, o PIGC e o MPLA e outros nacionalistas que iriam constituir a Frelimo e o MLSTP estiveram na origem do lançamento das ideias unitárias de luta contra o colonialismo português. Nós partimos de uma ideia-força, que era a unidade de situação objetiva na luta contra o inimigo comum. O sistema a destruir postulava uma organização unitária e postulava também a transformação das nossas fraquezas em forças. Mais tarde, no princípio, nos primeiros meses de 1960, a instalação do secretariado do PIGC e também do comitê diretor do MPLA em Conakry, na República da Guiné, que como sabe, tinha dito não ao neocolonialismo francês. Portanto, a instalação desses dois organismos permitiu a abertura de contactos com o mundo socialista, contactos que eram indispensáveis para a solidariedade que iria manifestar-se em relação à nossa luta. O primeiro exemplo foi dado pela República Popular da China, a quando da visita que uma delegação conjunta do PIGC e do MPLA efetuou em julho do ano de 1960 a esse país, exemplo seguido mais tarde por outros países do campo socialista, nomeadamente a União Soviética. Mas eu dizia também que a nossa luta tinha ligações, naturalmente, estava integrada no movimento africano em geral e nessa altura o movimento à frente, que exerceu uma influência preponderante no seio dos movimentos de libertação nacional das colónias portuguesas, foi a Frente de Libertação Nacional da Argélia, que estava em luta. Queres saber mais sobre o nosso trabalho de sensibilização? Segue a nossa página, partilha com os teus amigos, deixa o teu gosto e diz-nos o que pensas.